Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Senhor Jesus, Tu és a nossa paz. Antes da paixão disseste: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não como a dá ao mundo, que eu vos dou. Senhor, precisamos da Tua paz. Aquela paz que não conseguimos construir só com as nossas forças. Precisamos de ouvir e repetir aquelas palavras com que Tu, depois de ressuscitado, por 3 vezes fortaleceste o coração dos Teus discípulos. A paz esteja convosco. Jesus, que abraças a cruz por nós, vê a nossa terra sedenta de paz, enquanto o sangue dos Teus irmãos e irmãs continua a ser derramado e as lágrimas de tantas mães que perdem os filhos na guerra se misturam com as Tuas santas mães. Também Tu, Senhor, choraste sobre Jerusalém por não teres reconhecido o caminho da paz. E é precisamente da Terra Santa que parte esta noite o caminho da cruz atrás de Ti. Vamos percorrê-lo escutando o Teu sofrimento, refletindo nos irmãos e irmãs que no mundo sofreram e sofrem a falta de paz, deixando-nos penetrar por testemunhos e ressonâncias, chegados ao ouvido e ao coração do Papa, inclusivamente no decurso das suas visitas. São ecos de paz que afloram nesta terceira guerra mundial aos pedaços. Gritos que vêm de países e áreas hoje dilacerados por violências, injustiças e pobreza. Todos os lugares onde se sofre por conflitos, ódios e perseguições estão presentes na oração desta Sexta-feira Santa. Senhor Jesus, no Teu nascimento, os anjos proclamaram no céu paz na terra aos homens. Agora sobem ao céu as nossas orações para atrair a paz à terra, o anseio profundo dos seres humanos de todos os tempos. Rezamos implorando aquela paz que nos confiaste e que não conseguimos guardar. Da cruz, Jesus, abraças o mundo inteiro, perdoa os nossos erros, sara os nossos corações, dá-nos a paz. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. Ana. Barrabás ou Jesus? Devem escolher. Não é uma escolha qualquer. Trata-se de decidir onde estar, que posição tomar nas complexas vicissitudes da vida. A paz que todos desejamos não nasce por si mesma, mas aguarda uma decisão nossa. Hoje, como então, somos continuamente chamados a escolher entre Barrabás ou Jesus, a revolta ou a mansidão, as armas ou o testemunho, o poder humano ou a força silenciosa da pequenina semente, o poder do mundo ou do espírito. Na Terra Santa, parece que a nossa escolha recai sempre sobre Barrabás. A violência parece ser a nossa única linguagem. O motor das retaliações recíprocas é continuamente alimentado pelo próprio sofrimento, que muitas vezes se torna o único critério de juízo. Justiça e perdão não conseguem dialogar. Vivemos juntos sem nos reconhecermos, rejeitando um a existência do outro, condenando-nos mutuamente num círculo vicioso sem fim e cada vez mais violento. E neste contexto carregado de ódio e rancor, também nós somos chamados a expressar um juízo e a tomar a nossa decisão. E não podemos fazê-lo sem olhar para aquele condenado à morte silencioso, perdedor, mas sobre o qual recaiu a nossa escolha, Jesus. Cristo convida-nos
ao não usar o método de Pilatos e da multidão, mas a reconhecer o sofrimento do outro, colocar justiça e perdão em diálogo e desejar a salvação para todos, mesmo para os ladrões, mesmo para Barrabás. Rezemos dizendo: iluminai-nos, Senhor Jesus. Iluminai-nos, Senhor Jesus. Quando queremos o que temos sempre razão. Iluminai-nos, Senhor Jesus. Quando condenamos sem apelo os irmãos. Iluminai-nos, Senhor Jesus. Quando fechamos os olhos perante a injustiça. Iluminai-nos, Senhor Jesus. Quando sufocamos o bem ao nosso redor. Iluminai-nos, Senhor Jesus. Vamos ir. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes pecados. Recebei em vossos braços a mim, pobre pecador. Segunda estação. Jesus é carregado com a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos ao Jesus. Subindo ao madeiro, ele levou os nossos pecados no seu corpo, para que, mortos para o pecado, vivamos pela justiça. Pelas suas chagas fostes curados. A minha via sacra começou há 6 anos, quando deixei a minha cidade. Depois de 13 dias de viagem, chegámos ao deserto e atravessámo-lo durante 8 dias, cruzando-nos com carros queimados, bidões de águas vazias, cadáveres de pessoas, até chegarmos à Líbia. Quem tinha ainda de pagar os contrabandistas pela travessia foi encarcerado e torturado até pagar. Alguns perderam a vida, outros o juízo. Prometeram-me colocar no navio para a Europa, mas as viagens foram canceladas e não nos foi restituído o dinheiro. Lá reinava a guerra e chegamos ao ponto de deixar de prestar atenção à violência e às balas perdidas. Encontrei trabalho como estucador para pagar outra travessia. Por fim, subi com mais de 100 pessoas num bote de borracha. Navegámos durante horas antes que o navio italiano nos salvasse. Estava cheio de alegria. Ajoelhámo-nos a agradecer a Deus. Depois descobrimos que o navio estava a voltar para a Líbia. Lá fomos encerrados num centro de detenção, o pior lugar do mundo. 10 meses depois, eu estava de novo num barco. Na primeira noite, houve ondas altas. 4 caíram ao mar. Conseguimos salvar-nos 2. Adormeci e esperando morrer. Ao acordar, vi junto de mim pessoas que sorriam. Pescadores tunisianos pediram ajuda. O navio atracou e as ONGs deram-nos comida, roupas e abrigo. Trabalhei para pagar outra travessia. Era a 6ª vez. Depois de 3 dias no mar, cheguei a Malta. Fiquei num centro durante 6 meses e lá perdi o juízo. Todas as noites perguntava a Deus porquê. Porque homens como nós devem considerar-nos inimigos. Muitas pessoas que fogem da guerra carregam cruzes semelhantes à minha. Rezemos dizendo: livrai-nos, Senhor Jesus, Livrai-nos, Senhor Jesus, das condenações fáceis do próximo, Livrai-nos, Senhor Jesus. dos julgamentos precipitados, Livrai-nos, Senhor Jesus. das críticas e das palavras inúteis, Livrai-nos, Senhor Jesus. das murmurações destrutivas. Livrai-nos, Senhor Jesus. Pega aqui para passar ali, fazer falta. Com a cruz é carregado e Deus a mim, pobre pecador, recebei-me em vossos braços,
a mim, pobre pecador. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz, remistes ao mundo. Ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós o reputávamos como leproso, ferido por Deus e humilhado, mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. Nós jovens queremos a paz, mas muitas vezes caímos e a queda tem muitos nomes. Deitamos-nos por terra e preguiça, o medo, o desalento e também as promessas vazias de uma vida fácil, mas desonesta, feita de ganância e corrupção. É isto que aumenta as espirais do narcotráfico, da violência, dos vícios e da exploração das pessoas. Enquanto muitas famílias continuam a chorar a perda dos filhos, a impunidade de quem engana, sequestra e mata não tem fim. Como obter a paz? Jesus, caíste sob o peso da cruz, mas depois levantaste. Tomaste de novo a cruz e com ela deste-nos a paz. Impele-nos a tomar a vida em nossas mãos, impele-nos a coragem de empenharmos que na nossa língua se diz compromisso. E significa dizer não a tantas cedências, aos falsos compromissos que matam a paz. Estamos cheios destas decências, não queremos violência, mas atacamos nas redes sociais a quem não pensa como nós. Queremos uma sociedade unida, mas não nos esforçamos por compreender quem temos ao nosso lado. Pior, negligenciamos quem precisa de nós. Senhor, coloca-nos no coração o desejo de levantar alguém que está caindo por terra, como fazes tu connosco. Rezemos dizendo: levanta-nos, Senhor Jesus. Levanta-nos, Senhor Jesus. Das nossas preguiças, Levanta-nos, Senhor Jesus. das nossas quedas, Levanta-nos, Senhor Jesus. das nossas tristezas. Levanta-nos, Senhor Jesus. Pensar que ajudar os outros não toca a nós. Levanta-nos, Senhor Jesus. Pela cruz tão oprimido, cá Jesus desfalecido, pela tua salvação. Meu Jesus, por vossos passos, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Encontra a sua mãe. Nós os adoramos e bendizemos, ó Jesus. pela vossa Santa Cruz, remistes ao mundo. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada despassará a tua alma. Assim hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações. Simeão abençoou. Em 2012, a explosão de uma bomba colocada pelos recolheiros esfacelou-me uma perna. Os estilhaços provocaram dezenas de feridas no corpo. Naquele momento, recordo os gritos das pessoas e sangue por todo o lado. Mas o que mais me terrorizou foi ver a minha filha de 7 meses, coberta de sangue, com muitos pedacinhos de vidro cravados no seu rostinho. Como deve ter sido para Maria ver o rosto de Jesus pisado e ensanguentado. Eu, vítima daquela violência insensata, a princípio senti raiva e ressentimento, mas depois descobri que se espalhasse ódio criava ainda mais violência.
Compreendi que dentro de mim e ao meu redor havia feridas mais profundas que as do corpo. Entendi que muitas vítimas precisavam de descobrir, como eu e através de mim, que a vida para elas também não tinha acabado e que não se pode viver de ressentimentos. Assim comecei a ajudá-las e estudei para ensinar a prevenir os acidentes causados por milhões de minas disseminadas no nosso território. Agradeço a Jesus e à sua mãe por ter descoberto que enxugar as lágrimas dos outros não é tempo perdido, mas o melhor remédio para se curar a si mesmo. Rezemos dizendo: concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. Concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. No rosto figurado de quem sofre, concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. Nos pequeninos e nos pobres, concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. Em quem pede um gesto de amor, concede-nos reconhecer-te, Senhor Jesus. Nos perseguidos por causa da justiça, Concede-nos reconhecer, Senhor Jesus. vê agora a lacrimosa, a Mãe Virgem dolorosa, na mais viva compaixão. Meu Jesus, por vossos passos, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Quinta estação. Jesus é ajudado pelo Sirineu. Nós os adoramos e bendizemos ao Jesus. Pela vossa Santa Cruz, felistes o mundo. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para levar atrás de Jesus. Sou uma pessoa ferida pelo ódio. Uma vez experimentado, o ódio não se esquece. Muda-te. O ódio não assume formas horríveis. Leva um ser humano a usar uma pistola, não só para disparar contra o outro, mas também para lhe quebrar os ossos enquanto os outros assistem. Tenho dentro de mim um vazio de amor, das bombas, das facas, da fome e do sofrimento. Fui atirado para dentro de um caminhão, escondido em baús, lançado para barcos precários. Contudo, a minha viagem continuou, esperando alcançar um lugar seguro, que ofereça liberdade e oportunidades, onde possa dar e receber amor, praticar a minha fé, onde a esperança seja real. Haverá um Sirineu para mim? Com a frequência me perguntam: quem és? Por que é que estás aqui? Qual é a tua situação? Esperas ficar? Para onde irás? Não são perguntas que pretendem ferir, mas ferem. Fazem reduzir aquilo que espero ser, e um sinal nos quadrados de um formulário. Devo escolher estrangeiro, vítima, requerente de asilo, refugiado, migrante, outro, mas aquilo que gostaria de escrever é pessoa, irmão, amigo, crente, próximo. Haverá um Sirineu para mim? Rezemos dizendo: perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Desprezamos-te nos desventurados. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Ignoramos-te nos necessitados de ajuda. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Abandonamos-te nos inermes. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Não te servirmos nos doentes. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Em extremo desmaiado, vai Jesus ser ajudado pelo bom doce Sirineu. Meu Jesus,
Jesus, por vossos braços. Recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Vamos aqui. Sexta estação. A Verónica limpa o rosto de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz, neste mundo. Vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e me recolhestes, estava nu e destes-me de que vestir, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes comigo. Era um parque de 40 anos, quando chegou a guerra. Agentes armados entraram na casa paroquial e levaram-me para um campo onde passei 4 meses. Foram terríveis. Privados das mínimas condições de higiene, sofríamos fome e sede, sem nos podermos lavar e barbear. Éramos maltratados fisicamente, espancados e torturados com vários objetos. Levavam-me para fora, inclusive 5 vezes ao dia, sobretudo de noite, chamando-me pároco e batendo. Quebraram-me, para além do mais, 3 costelas e ameaçaram-me de arrancar as unhas, verter sal nas feridas e esfolar-me vivo. Uma vez foi tão difícil resistir que implorei ao guarda que me matasse, convencido como estava de que era isso mesmo que eles iriam fazer-me. O guarda respondeu-me: não morrerás assim facilmente, por ti receberemos em troca 150 dos nossos. Aquelas palavras reacenderam em mim a esperança de sobreviver. Mas não teria sido capaz de suportar todo aquele mal sozinho, sem Deus. A oração repetida no coração fez maravilhas. E a providência chegou sob a forma de ajudas e comida através de uma mulher muçulmana, Fátima, que conseguiu chegar até mim, abrindo caminho através do ódio. Foi para mim como a Verónica para Jesus. Agora, até ao fim dos meus dias, dou testemunho dos horrores da guerra e grito: jamais a guerra. Rezemos dizendo: dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Para amar quem não é amado. Dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Para socorrer quem se perdeu na estrada. Dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Para cuidar de quem sofre de violência. Dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. Para acolher quem se arrepende do mal. Dá-nos o teu olhar, Senhor Jesus. O seu rosto ensanguentado, por Verónica enxugado, lá no véu permaneceu. Meu Jesus, por vossos passos, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador.
Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na prisão e foste visitar-te? E o rei vai dizer-lhes em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. chamo-me José, tenho 16 anos. Cheguei ao campo de deslocados com os meus pais em 2015 e vivo lá há mais de 8 anos. Se houvesse paz, teria ficado na minha casa onde nasci e gozado a infância. Aqui a vida não é boa. Temo pelo futuro, meu e dos outros adolescentes. Porque sofremos no campo de deslocados. Por causa dos conflitos em curso no meu país, flagelado pela guerra desde que existe. Sem paz não conseguiremos levantar-nos. Uma vez e outra promete-se a paz, mas continua-se a cair sobre o peso da guerra a nossa cruz. Agradeço a Deus que nos ergue como um pai e a muitos homens generosos que talvez nunca conhecerei e que, ajudando-nos, permitem-nos sobreviver. Sou Johnson e desde 2014 vivo noutro campo para deslocados. Bloco B, Sector 2. Tenho 14 anos e frequento a 3ª classe. Aqui a vida não é boa. Muitas crianças não vão à escola porque não há professores nem escolas para todos. O lugar é demasiado pequeno e superlotado. Não há espaço sequer para jogar futebol. Queremos a paz a fim de voltar para casa. A paz é boa, a guerra é má. Gostaria de o dizer aos líderes do mundo e a todos os amigos. Peço que rezem pela paz. Rezemos dizendo: fortalece-nos, Senhor Jesus. Fortalece-nos, Senhor Jesus. Na hora da provação, Fortalece-nos, Senhor Jesus. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz, vistes o mundo. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus, levas a tua cruz. E penso que também o meu país leva a sua cruz. Somos um povo que ama a paz, mas estamos esmagados pela cruz do conflito, da violência, das deslocações internas, dos ataques aos lugares de culto. É um fardo pesado, Jesus, que arrastamos numa via sacra que parece não ter fim. As lágrimas das nossas mães choram a fome dos seus filhos. E como elas, também eu não tenho muitas palavras para rezar, mas tantas lágrimas para oferecer. Senhor, o cortejo que te conduzia ao Calvário era tremendo, mas por entre a multidão brutalizada pelo mal, abriram um caminho mulheres que choravam. Foram elas que te deram força, mães que viam em ti, não um condenado, mas um filho. Também entre nós saiu da multidão uma mulher, que se tornou mãe no espírito para muitos, a qual, em defesa do seu povo, se ajoelhou diante do poder com as armas em riste e, disposta a dar a vida, com mansidão invocou paz e reconciliação. Jesus, agora como então,
Na macabra confusão do ódio, nasce a dança da paz. E nós, cristãos, queremos ser instrumentos de paz. Converte-nos a Ti, Jesus, e dá-nos força, porque só Tu és a nossa força. Rezemos dizendo: converte-nos, Senhor Jesus. Converte-nos, Senhor Jesus. Traficar armas sem escrúpulo de consciência. Converte-nos, Senhor Jesus. Destinar o dinheiro para armamentos em vez de alimentos. Converte-nos, Senhor Jesus. Da escravidão do dinheiro que provoca guerras e injustiças. Converte-nos, Senhor Jesus. Para que as lanças se transformem em foices. Converte-nos, Senhor Jesus. Das mulheres piedosas que lamentam lacrimosas, é Jesus Consolador. Meu Jesus, por vossos braços, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei em vossos braços, a mim, pobre pecador. Nona estação. Jesus cai para descer a vez. Nós os adoramos e bendizemos ao Jesus. Pela vossa Santa Cruz, remis do mundo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Quem se despreza a si mesmo neste mundo, assegura para si a vida eterna. No dia 5 de dezembro de 2013, às 5 da manhã, fui acordada pelas armas. Os rebeldes estavam a invadir a capital. Muitos corriam e procuravam esconder-se, mas bastava-lhes interceptar uma bala perdida para morrerem. Foi o início do sofrimento. Indescritíveis assassinatos, perda de familiares, amigos e colegas. A minha irmã desapareceu e nunca mais voltou. Facto este imensamente traumático para o pai, que nos deixaria alguns anos depois, na sequência de uma breve doença. Eu continuava a chorar, naquele vale de lágrimas e de porquês. Pensei em Jesus. Também ele caiu sobre o peso da violência e a ponto de dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Juntava os meus porquês aos dele e em mim abriu caminho uma resposta: ama como Jesus te ama. Foi a luz no meio da escuridão. Compreendi que devia aurir força no ato de amar. Desde então, sempre que há um mínimo de calma, vou à missa. Para chegar à paróquia, devo fazer muita estrada e atravessar pelo menos 3 postos de controle dos rebeldes. Mas, missa após missa, cresceu em mim uma certeza. Apesar de ter perdido praticamente tudo, inclusive a casa onde cresci, tudo passa, exceto Deus. Isso levantou-me o ânimo e com alguns amigos começámos a reunir crianças que jogavam a fazer de soldados para lhes transmitir a eles, que são o futuro, os valores evangélicos da ajuda mútua, do perdão, da honestidade, para que o sonho da paz se torne realidade. Rezemos dizendo: sara-nos, Senhor Jesus.
Sara-nos, Senhor Jesus. Do medo de não sermos amados. Sara-nos, Senhor Jesus. Do medo de não sermos compreendidos. Sara-nos, Senhor Jesus. Do medo de ser esquecidos. Sara-nos, Senhor Jesus. Do medo de falhar. Sara-nos, Senhor Jesus. Vez deixar a cai prostrado pelo peso redobrado dos pecados e da cruz. Meu Jesus, por vossos passos, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei-me em vossos braços, a mim. Décima estação. Jesus é despojado das suas vestes. Nós os adoramos e bendizemos ao Jesus. Os soldados crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-os à sorte, para ver o que cabia a cada um. Assim se cumpriu a Escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. No ano passado, o pai e a mãe pegaram em mim e no meu irmão, mais novo, para nos trazer para a Itália, onde a nossa avó era há mais de 20 anos. Saímos de Mariupol durante a noite. Na fronteira, os soldados bloquearam o meu pai, dizendo-lhe que devia permanecer na Ucrânia para combater. Nós prosseguimos de autocarro por mais 2 dias. Chegado à Itália, senti-me triste, senti-me despejado de tudo, completamente nu. Não conhecia a língua, nem tinha qualquer amigo. A avó esforçava-se por me fazer sentir feliz, mas a única coisa que eu dizia era que queria voltar para casa. Por fim, a minha família decidiu regressar à Ucrânia. Aqui a situação continua a ser difícil. Há guerra por todo o lado, a cidade está destruída. Mas no coração ficou-me aquela certeza de que falava a minha avó quando eu chorava. Verás que tudo passa, e com a ajuda do bom Deus, voltará a paz. Eu, ao contrário, sou um rapaz russo. Enquanto o digo, vem-me quase um sentido de culpa, mas ao mesmo tempo não compreendo, porque e sinto-me mal 2 vezes. Despojado da felicidade e de sonhos para o futuro. Há 2 anos vejo chorar a avó e a mãe. Uma carta informou-nos que o meu irmão mais velho morreu. Recordo ainda no dia em que fez 18 anos, sorridente e resplandecente como o sol. E tudo isto apenas algumas semanas antes de partir para uma longa viagem. Todos nos diziam que devíamos estar orgulhosos, mas em casa só havia tanto sofrimento e tristeza. A mesma coisa aconteceu com o pai e o avô. Também eles partiram e não soubemos mais nada. Com muito cedo, algum dos meus colegas de escola sussurrou ao meu ouvido: "Se há guerra." Regressado a casa, escrevi uma oração: "Jesus, por favor, faz com que haja paz no mundo inteiro, e que todos possamos ser irmãos." Rezemos dizendo: purifica-nos, Senhor Jesus, Purifica-nos, Senhor Jesus. do ressentimento e do rancor, Purifica-nos, Senhor Jesus. das palavras e reações violentas, Purifica-nos, Senhor Jesus. das atitudes que criam divisões, Purifica-nos, Senhor Jesus. da procura de brilhar humilhando os outros. Purifica-nos, Senhor Jesus. Do vestido despojado, por verdugos maltratado, eu vos vejo, meu Jesus. Meu Jesus, por vossos passos, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei-me em vossos braços,
a mim, pobre pecador. Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos ó Jesus. Vossa Santa Cruz, Cristo. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam injuriaram-no e abandonando a cabeça diziam: olha o que destrói o templo e reconstrói em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Em 2012, grupos de extremistas armados invadiram o nosso bairro, matando a rajadas de metralhadora quem se encontrava nas sacadas e nos condomínios. Eu tinha 9 anos. Recordo a angústia da mãe e do pai à noite. Encontrar-nos abraçados e rezando, cientes de uma nova e duríssima realidade à nossa frente. A guerra tornava-se de dia para dia mais horrenda. Por longos períodos faltava luz e água e abriam-se poços por toda a parte. A comida era um problema diário. Em 2014, enquanto estávamos na sacada, explodiu uma bomba em frente da casa, arremessando-nos para dentro e cobrimos-nos de vidros e estilhaços. Poucos meses depois, outra bomba centrou o quarto dos meus pais, que se salvaram por milagre e decidiram com relutância deixar o país. Começou outro calvário, porque depois de 2 tentativas para obter um visto, não tínhamos alternativa senão embarcar-nos. Arriscámos a vida. Permanecemos numa rocha à espera do amanhecer e do navio da guarda costeira. Salvos, os habitantes do lugar acolher-nos de braços abertos, compreendendo as nossas dificuldades. A guerra foi a cruz da nossa vida. A guerra mata a esperança. No nosso país, e mais ainda depois das terríveis calamidades naturais, muitas famílias, crianças e idosos estão sem esperança. É em nome de Jesus que abri os braços na cruz e estendei a mão ao meu povo. Rezemos dizendo: cura-nos, Senhor Jesus. Cura-nos, Senhor Jesus. Da incapacidade de dialogar, Cura-nos, Senhor Jesus. da deficiência e da suspeita, Cura-nos, Senhor Jesus. da impaciência e da pressa, Cura-nos, Senhor Jesus. do egoísmo e do isolamento. Cura-nos, Senhor Jesus. Sois por mim a cruz pregado, insultado e blasfemado, com cegueira e com furor. Meu Jesus, por vossos braços, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Nós vos adoramos e bendizemos ó Jesus. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriam toda a região até às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. No dia 6 de agosto de 2014, a cidade foi despertada pelas bombas.
Os terroristas estavam à porta. 3 semanas antes, tinham invadido as cidades e as aldeias vizinhas, tratando-as cruelmente. Por isso fugimos, mas poucos dias depois regressámos a casa. Uma manhã, enquanto estávamos nos nossos trabalhos e as crianças brincavam às portas das casas, ressoou no ar um tiro de morteiro. Saí a correr. Já não se ouviam as vozes das crianças, mas aumentavam os gritos dos adultos. O meu filho, o seu primo e a jovem vizinha de casa que estava a preparar-se para o matrimónio foram atingidos. Mortos. A morte destes 3 anjos impeliu-nos a fugir. Se não fossem eles, ficando na cidade, teríamos inevitavelmente caído nas mãos dos terroristas. Não é fácil aceitar esta realidade. Contudo, a fé ajuda-me a esperar, porque me lembra que os mortos estão nos braços de Jesus e nós, sobreviventes, procuramos perdoar ao agressor porque Jesus perdoou aos seus carrascos. Nas nossas mortes queremos em Ti, Senhor da vida. Queremos seguir-te e testemunhar que o Teu amor é mais forte do que tudo o resto. Rezemos dizendo: ensina-nos, Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor Jesus. A amar como Tu nos amastes. Ensina-nos, Senhor Jesus. A perdoar como Tu nos perdoastes. Ensina-nos, Senhor Jesus. A dar o primeiro passo para nos reconciliarmos. Ensina-nos, Senhor Jesus. A praticar o bem sem exigir retribuição. Ensina-nos, Senhor Jesus. Por meus crimes padeceste, meu Jesus, por mim morreste. Oh, quão grande é minha dor. Recebei-me em vossos passos, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei em vossos braços, a mim, pobre pecador. Para a estação, Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isto, saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Estava-se no 7 de setembro de 2022, dia em que, no nosso país, recordamos o acordo com o qual finalmente reconheceu o nosso povo o direito à plena independência. Quando, de repente, aconteceu algo que quebrou a alegria. Uma religiosa, missionária desde sempre nas nossas terras, foi morta. Os terroristas entraram em casa e, sem piedade, tiraram-lhe a vida. O dia da vitória transformou-se em derrota. O medo e a incerteza inundaram os nossos corações. A experiência de centenas de famílias que viram a morte trágica dos seus entes queridos tornou-se realidade. O corpo sem vida da irmã jazia nos nossos braços. Não é fácil assistir à morte violenta de um familiar, de um amigo, de um vizinho de casa, assim como não é fácil ver a casa e os próprios haveres reduzidos a cinza. O futuro torna-se escuro, mas esta é a vida do meu povo, é a minha vida. Porém, como nos foi testemunhado e aprendemos na escola da Virgem de Nazaré, quem acolheu nos braços Jesus já morto e o contemplou com amor iluminado pela fé, nunca devemos deixar de encontrar a coragem de sonhar um futuro de esperança, paz, reconciliação. É que o amor de Cristo ressuscitado foi derramado nos nossos corações. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa verdadeira vitória e nada nos separará jamais do seu amor. Rezemos dizendo: tende piedade de nós, Senhor Jesus. Tende piedade de nós, Senhor Jesus.
Bom pastor que dás a vida pelo teu rebanho. Tem piedade de nós, Senhor Jesus. Tu que morrendo destruíste a morte. Tem piedade de nós, Senhor Jesus. Tu que no coração despassado fazes jorrar a vida. Tem piedade de nós, Senhor Jesus. Tu que do sepulcro iluminas a história. Tem piedade de nós, Senhor Jesus. Vosso corpo despregado a Maria é confiado, com que dor e compaixão, meu Jesus, por vossos braços, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Meu Jesus, por vossos passos, a mim, pobre pecador. E assim acompanhamos a Via Sacra pelas ruas da freguesia de Almagreira e agora dirigimos-nos para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Bom Despacho para a última estação. Décima quarta estação. Jesus é colocado no sepulcro. Nós os adoramos e bendizemos ao Jesus. Depois disto, José de Arimateia pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe, veio depois retirar o corpo. Nicodemos apareceu também trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho como os perfumes. Era o entardecer de uma sexta-feira. Quando os rebeldes invadiram a nossa aldeia, tomaram como reféns todos aqueles que puderam, deportaram quem encontraram e carregaram-nos com aquilo que saquearam. No caminho mataram muitos homens com balas ou facas. As mulheres levaram-nas para um parque. Todos os dias éramos maltratadas no corpo e na alma, despojadas de roupa e de dignidade. Vivíamos nuas para não fugir. Por Deus, um dia, quando nos mandaram buscar água ao rio, consegui escapar. Ainda hoje a nossa província é um lugar de lágrimas e sofrimento. Quando o Papa veio ao nosso continente, depositamos ao pé da cruz de Jesus as roupas dos homens armados que ainda nos metem medo. No nome de Jesus, perdoamos-lhes por tudo o que nos fizeram. Pedimos ao Senhor a graça de uma convivência pacífica e humana. Sabemos e acreditamos que o sepulcro não é a última habitação, mas todos somos chamados a uma nova vida na Jerusalém Celeste. Rezemos dizendo: guarda-nos, Senhor Jesus. Guarda-nos, Senhor Jesus. Na esperança que não desilude. Guarda-nos, Senhor Jesus. Na luz que não se apaga. Guarda-nos, Senhor Jesus. No perdão que renova o coração. Guarda-nos, Senhor Jesus. Na paz que nos torna bem-aventurados. Guarda-nos, Senhor Jesus. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, magoado o coração. Meu Jesus, por vossos passos, recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador.
recebei-me em vossos braços, a mim, pobre pecador. Senhor Jesus, palavra eterna do Pai, por nós fizeste silêncio, e no silêncio que nos guia até ao sepulcro, há ainda uma palavra que te queremos dizer, repassando o caminho da via sacra percorrida contigo. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela mansidão que confunde a arrogância. Obrigado pela coragem com que abraçaste a cruz. Obrigado pela paz que jorra das tuas feridas. Obrigado por nos teres dado a tua Santa Mãe como nossa mãe. Obrigado pelo amor demonstrado diante da traição. Obrigado por teres mudado as lágrimas em sorriso. Obrigado por teres amado a todos sem excluir ninguém. Obrigado pela esperança que infundes na hora da provação. Obrigado pela misericórdia que sara as misérias. Obrigado por teres despojado de tudo para nos enriquecer. Obrigado por teres mudado a cruz em árvore da vida. Obrigado pelo perdão que ofereceste aos teus assassinos. Obrigado por teres derrotado a morte. Obrigado, Senhor Jesus, pela luz que acendestes nas nossas noites e, reconciliando todas as divisões, tornaste-nos a todos irmãos, filhos do mesmo Pai que está nos céus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas, que assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste final desta via sacra, neste dia em que recordamos a paixão e morte de Jesus, que este Jesus que, como dizia a última estação da via sacra, foi colocado no sepulcro. Que este sepulcro hoje seja o nosso coração. É aí que Deus quer estar. Não para ficar calado, não para ficar silenciado, mas para nos ensinarmos que o verdadeiro caminho da felicidade e o caminho para chegar a Deus e da vida nova passa sobretudo por o amor, tal como Jesus nos disse. Obrigado a todos aqueles que colaboraram nesta via sacra, tanto a preparar as estações, como também a ler, a carregar a cruz. Esta cruz é mais levinha, com certeza, que o Nosso Senhor. Essa leva-se bem. Esta leva-se bem. A cruz da vida é sempre pior. Não é? Por isso que hoje ficamos por aqui. Não para ficarmos internamente numa sexta-feira santa, mas que amanhã, depois, na grande vigília pascal, sejamos capazes de vivermos esta alegria, que Cristo ressuscitou e que Cristo está vivo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ilha do Sol.